E aí, galera do OAB, tudo bem? Meu nome é Bernardo Montalvão. Antes de começarmos na nossa sequência de últimas dicas para essa prova que está se avizinhando aí, né? Quero mais uma vez convidá-los a estarem seguindo as nossas redes sociais. Quero mais uma vez pedir que vocês vão lá no Instagram e vai lá Bernardo_Montalvão, Bernardo_Montalvão, e pegue o seu quadro sinótico, pegue a sua dica, pegue o seu resumo, que pode ser a dica que vai cair na próxima prova da OAB. Graças a Deus, não raro, já tivemos a chance e a sorte de acertar e antecipar algumas questões que já foram cobradas pela prova da OAB. Então, eu não quero que vocês depois digam, poxa, professor, não consultei sua página, não segui o senhor e dias depois eu tinha visto que o senhor tinha postado já lá no Instagram uma dica que depois veio a se transformar numa questão que foi cobrada pela prova da OAB. Então, é melhor, como diz o outro, né, a gente não se arrepender pelo que deixou de fazer, mas se arrepender pelo que fez, né? Então, efetivamente, eu gostaria de antemão que vocês pensassem nisso. Bem, de antemão, eu quero então pedir aos senhores que anotem aí as dicas que eu vou começar a dar aos senhores, de modo que não deixem passar despercebida nenhuma das dicas que vou aqui assinalar. Primeira dica, Kant, Immanuel Kant. Né? O que devemos saber sobre esse cidadão? Bem, primeiro sustentar que ele, Kant, vai sustentar que o sistema jurídico ou o direito ele não está completamente contido dentro do campo da moral, como vai defender Jeremy Bentham em a sua teoria do mínimo ético. Então, Kant é contrário à teoria do mínimo ético. E Kant vai sustentar que o direito ele tem algum tipo de comunicação ou interferência recíproca com o campo da moral, mas ele, direito, não está todo ele contido dentro do campo da moral. Então, é a primeira dica sobre Kant que eu gostaria de dar. Segunda dica sobre Kant, sobre o conceito de justiça de Kant. Ele é um conceito um tanto quanto considerado pela maioria dos autores como um conceito absoluto de justiça, ou seja, que não admite qualquer tipo de relativização. Por quê? Porque para Kant, né, o homem é em si mesmo o fim de todas as coisas, o que significa dizer que o próprio conceito de justiça está conectado, por sua vez, com o conceito de homem, e esse conceito de justiça, do modo como compreende Kant, é um conceito absoluto, na medida que o homem não pode ser tratado como objeto, não pode ser tratado como instrumento para nada ou para qualquer outra coisa, qualquer ela que seja. Nesse sentido, então, Kant vai sustentar que o homem é detentor de uma dignidade de pessoa humana. Então, ele é o primeiro a defender a tese da dignidade da pessoa humana. Então, também já caiu na prova da OAB essa indagação acerca da dignidade da pessoa humana relativa ao pensamento de Kant. Tá bom? Outra observação que eu gostaria de fazer sobre Kant é que ele faz uma distinção entre dois tipos de imperativos, que ele chama de imperativo categórico e imperativo hipotético. O imperativo categórico é aquele tipo de ordem que deve ser cumprida imediatamente, que não está sujeita a nenhum tipo de condição. Tá? Ao passo que o imperativo hipotético seria aquele imperativo, ou seja, ordem ou mando ou comando, que para que seja efetivamente cumprido, fica dependendo da observância de uma determinada condição, para que essa condição, uma vez ocorrendo, aquela norma estaria entrando em funcionamento. Então, sobre Kant, as primeiras observações que eu gostaria que os senhores anotassem é essa. Bem, ainda sobre Kant, o imperativo categórico do qual ele defende como lei universal, que deve ser observada por todos, né, é aquela que diz que a lei universal por ele imaginada é que defenda como uma máxima para você e para todos, né, a máxima que todos pudessem observar ao mesmo tempo e que todos pudessem cumprir ao mesmo tempo e que ninguém
reputasse essa máxima como desarrazoada ou como injusta. Ou seja, em outras palavras, o que Kant está querendo nos convidar a pensar é que por meio da razão, nós necessariamente somos levados a alcançar ao que ele chama de máxima universal ou lei universal da justiça, ou lei universal que regula o campo da moralidade. Beleza? Bem, outras dicas agora, vamos lá. Um conjunto de dicas que eu queria dar aos senhores a partir de algumas escolas diferentes de filosofia do direito, tá? Algumas dessas escolas, inclusive, já foram cobradas pela prova do AB. Uma delas que ainda não foi a Escola Histórica do Direito, que tem como principal autor Friedrich von Savigny. Pois bem, Savigny foi um grande jurista alemão e que ele era absolutamente contrário à codificação do direito. Então, ele travou com Thibaut um grande duelo, uma grande controvérsia na Alemanha no século XIX, defendendo que não deveria ser elaborada uma codificação, ou seja, um código civil para a Alemanha naquela época, ou seja, durante o século XIX. Então ele, Savigny, vai defender que a principal e exclusiva fonte do direito para ele são os costumes, e não a lei, e não a legislação. Ele vai defender que o direito pode ser visto como uma ciência na medida que o direito, seja visto como um resultado de um processo histórico. Daí porque ele vai sustentar a chamada escola histórica do direito, na medida que ele defende a historicidade do direito, ou seja, a circunstância do direito ser produzido dentro da história e pela história. E ele defende essa circunstância para abominar a tese justnaturalista. Então, o elemento motivador da produção da doutrina da escola histórica por parte de Savigny foi todas as críticas que ele dirigiu, ao justnaturalismo que o precedeu. Tá? Então, vale ressaltar que ele, Savigny, sem dúvida foi o maior jurista alemão do século XIX. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Bem, do outro lado, há uma escola de filosofia do direito, também do século XIX, que é antagônica à escola histórica do direito, que é a escola de exegese francesa. Essa escola de exegese francesa vai, pelo contrário, defender a codificação do direito, defender que a única e exclusiva fonte do direito é a lei, defender que o sistema jurídico deve ser visto como completo, sem lacunas e coerente, sem antinomias, e vai defender que a hermenêutica jurídica deve estar a serviço de descobrir a vontade psicológica do legislador. Então, há um ponto em comum. Tanto a escola histórica do direito como a escola de exegese sustentam que a hermenêutica jurídica deve se voltar a descobrir a vontade psicológica do legislador. Ou seja, em outras palavras, através da interpretação, tentar antever ou imaginar o que se passava na cabeça do legislador quando ele, legislador, estava por redigir o futuro projeto de lei. Então, nesse sentido, ele, Savigny, bem como também os membros da escola de exegese francesa, Bugnet, Melville, Bernard, entre outros autores, vai haver aqui um certo ponto de convergência, no sentido de sustentar, né, que a grande função da hermenêutica jurídica é o de descobrir a vontade psicológica do legislador. Uma outra escola de filosofia do direito que eu gostaria que os senhores anotassem é a escola realista do direito, né, chamado realismo jurídico. Esse realismo jurídico tem manifestações tanto na Escandinávia como também nos Estados Unidos, né? Bem, na Escandinávia, autores como Alf Ross, no seu famoso livro Direito e Justiça. Nos Estados Unidos, autores como Jeremy Frank, Oliver Holmes Jr., né? Benjamin Cardoso, entre outros autores que eu poderia aqui, Ruscoe Pond, são tantos autores que eu poderia aqui mencionar,
e que são defensores desse realismo jurídico norte-americano, e que, de acordo com esse realismo jurídico norte-americano, a única e exclusiva fonte do direito é a jurisprudência dos tribunais. Ou seja, para o realismo jurídico norte-americano, a lei não é a principal ou a exclusiva fonte do direito. Longe está, portanto, que o poder legislativo seja o detentor da produção do direito para a escola realista do direito. Bem como também essa escola realista do direito repudia a ideia de que sejam os costumes a principal fonte do direito. Eles sustentam, né, a essa escola, que a jurisprudência, sim, é que seria a verdadeira e exclusiva fonte do direito. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que o realismo jurídico norte-americano, em sintonia com a percepção pragmatista jurídica, iriam já naquela oportunidade, final do século XIX, início do século XX, né, digamos assim, sustentar aquilo que nos dias atuais os senhores chamam de ativismo judicial. Então, o ativismo judicial não tem nada de novo, não é algo da nossa época, não é algo que seja, é uma novidade dos nossos tempos, do Brasil, ou então do nosso século XXI, nada disso, absolutamente nada disso. Então, eu gosto sempre de dizer aos meus alunos que quem não estuda a história aprofundadamente corre o risco de estar falando bobagem por acreditar que está dizendo algo novo, quando no passado essa mesma coisa já foi dita melhor, com mais profundidade, e você está reinventando a roda, achando que está falando alguma coisa nova. Então, vamos, por essa razão, dar sempre valor a um estudo histórico do direito para não correr o risco de falar bobagem, né? Pois bem, então a escola realista do direito defendeu, né, essa bandeira de perceber a jurisprudência como principal fonte do direito. Bem, uma outra escola que eu mereço aqui também chamar a atenção dos senhores é aquela que ficou conhecida como sociologismo jurídico. O sociologismo jurídico, ele teve diversas manifestações. Teve manifestação na França, teve manifestação na ex-União Soviética, na Itália, aqui no Brasil, através da Escola do Recife, no início do século XIX. E o que defendia o sociologismo jurídico? Bem, o sociologismo jurídico basicamente defendia uma das duas bandeiras que eu vou apresentar agora. Então, ou ele defendia que o direito não era uma ciência autônoma, que na verdade a ciência autônoma era a sociologia, e que o direito, para ser estudado como ciência, deveria ser estudado como um capítulo da sociologia, tá? Então, nesse sentido, eu posso citar diversos autores. Por exemplo, há pouco mencionava um deles, Léon Digui, fortemente contaminado pelo sociólogo francês Émile Durkheim, né? Bem, e do outro lado, há sociologistas do direito que sustentam já uma concepção um pouquinho diferente. Vai dizer, olha, o direito é uma ciência sim, mas é uma ciência apêndice à sociologia. Ou seja, nas duas formas de entender a questão, o direito está sempre, de alguma forma, dependente da sociologia para ser reconhecido ou compreendido como sendo uma ciência. A concepção sociologista do direito, ela nasce inicialmente a partir das contribuições da sociologia de Auguste Comte na França do início do século XIX, né, que viria a dar início ao movimento do positivismo, tanto no positivismo no campo científico, como também do positivismo no campo jurídico da expressão propriamente dita, tá? Então, essas são algumas escolas de filosofia do direito que eu gostaria que os senhores anotassem, né, algumas dessas breves informações, tendo em vista a gente se precaver para alguma futura pergunta. Vale ressaltar que um outro autor que já foi cobrado pela prova do OAB em provas passadas foi Rudolf von Jhering, autor do livro A Luta pelo Direito, né, bem como também a finalidade do direito. Bem, esse autor, Rudolf von Jhering, ele inicialmente
foi defensor de uma escola de filosofia do direito conhecida pela expressão jurisprudência dos conceitos. Mas logo a seguir, mais adiante, ele reformulou o seu pensamento e passou a defender uma outra escola de filosofia do direito que viria a ser conhecida pelo nome jurisprudência dos interesses. Essa escola, a da jurisprudência dos interesses, também foi defendida por um outro jurista alemão chamado Philipp Heck. Philipp Heck. Pois bem, esse primeiro autor, o Järing, já foi, se eu não me engano, 2 vezes cobrado pela prova do OAB. Bem, primeira informação que a prova lhe cobrou em épocas passadas, de que para Rudolf von Järing, o direito ele é produzido dentro da sociedade e a partir de um processo de luta. Ou seja, em outras palavras, para Järing, o direito não é algo que nos é dado ou que de alguma forma seja descoberto por meio da razão, não. Ele resulta de uma luta, de um embate constante entre os diversos segmentos existentes dentro da sociedade. Então, em uma das perguntas que era formulada em provas passadas, na qual exigiu-se uma certa compreensão da doutrina de Järing, era preciso que o aluno entendesse que essa luta dentro da qual, a partir da qual o direito é produzido, ela é uma luta dentro da qual todos estão envolvidos, poder público e todos os segmentos da sociedade. Então, não é uma luta da qual apenas os operadores do direito ou os poderes legislativo ou judiciário estejam envolvidos. Não. No modo de ver de Järing, o direito brota a partir dessa luta travada dentro da sociedade. Em outras palavras, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que os mesmos conflitos que devem ser decididos por meio do direito, através dos operadores do direito, são eles os mesmos conflitos que dão ensejo, né, ao modo como nós vamos produzir esse direito dentro da sociedade. Então, veja que paradoxo muito interessante a ser estudado aqui. O conflito que é o objetivo último a ser atacado através da decisão é ao mesmo tempo o germe que vai dar origem ao aparecimento do direito, né? Então, muito bacana aí de ser registrado isso. Bem, do outro lado, uma observação que me parece também ser muito interessante a ser feita é que Järing também passou a defender uma outra ideia, que é qual? Os direitos em geral, no modo como compreende Järing, são criados e sustentados tendo sempre em vista o alcance de uma específica finalidade. Ou seja, em outras palavras, para Järing, o objetivo, a meta que toda vez que dentro desse embate, dessa luta em sociedade, né, se queira produzir um direito, é o alcance de certas finalidades que foram estabelecidas por certos grupos dentro da sociedade. Ou seja, por isso ele vai dizer que o conceito-chave na compreensão do direito é o conceito de finalidade. Se você quer entender as normas jurídicas, você precisa entender quais eram as finalidades perseguidas pela sociedade num determinado momento histórico, para entender por que a sociedade naquela época elaborou as normas daquela maneira, tá bom? Então, dessa forma, me parece que também essas dicas aí ficaram bacanas. Bem, uma outra escola de filosofia do direito, que não é mais essas que aqui menciono com os senhores, é a escola da jurisprudência dos valores. Da jurisprudência dos valores. Dentre outros representantes dessa escola, aqui faço logo alusão à doutrina de Karl Larens, né, autor da metodologia da ciência do direito, que vai ser um dos maiores defensores dessa jurisprudência dos valores. Bem, Larens, entre outras coisas, vai nos dizer que a produção do direito e o próprio direito deve se dar, né, dentro desse contexto de valores razoavelmente consolidados, né, dentro da experiência histórica de uma sociedade. Razão pela qual Larens, vai atribuir grande importância à delimitação semântica dos valores, seja na hora da aplicação do direito por parte dos tribunais, seja na hora da
elaboração de futuras legislações por parte do Poder Legislativo. Ou seja, na medida que a gente tiver melhor bem delimitado, semanticamente falando, ou seja, a título de definição de conteúdo, os valores que são caros e importantes para o direito, isso será levado em consideração tanto na aplicação do direito quanto na produção do direito. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Tomem conhecimento do nosso manual novo de Teoria do Direito e Filosofia do Direito, lá da editora Juspodium, www.editorajuspodium.com.br, e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Bernardo_Montalvão. Aquele abraço.